today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have... Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para mais uma videoaula de física, né? Nessa videoaula eu quero encerrar os nossos estudos sobre eletrostática. E para encerrar a eletrostática eu quero falar com vocês a respeito dos capacitores, tá? Quero definir com vocês o que são capacitores, quero definir com vocês a capacidade eletrostática, quero falar com vocês a respeito de condutores esféricos, capacitor plano e finalizar a nossa videoaula falando sobre a associação de capacitores, beleza? Então, antes da gente começar a falar sobre os capacitores em si, vamos só dar uma repassada no que a gente já falou sobre a capacidade eletrostática de um condutor de uma maneira geral, beleza? Então presta atenção, quando nós pegamos um determinado condutor, seja ele esférico ou não, esse condutor de eletricidade ele pode adquirir carga elétrica, como a gente já viu, ele pode adquirir carga elétrica por atrito, por indução, por contato. Então nós precisamos definir a capacidade eletrostática de um determinado condutor de uma maneira geral. Então como que nós vamos definir a capacidade eletrostática de um determinado condutor? Nós vamos definir a capacidade eletrostática de um condutor como a aptidão que esse condutor tem de armazenar temporariamente energia potencial elétrica, tá? Então nós vamos definir a capacidade eletrostática de qualquer condutor, seja ele oco, maciço, plano, um cubo ou uma esfera, como sendo a aptidão que esse carinha tem de armazenar energia elétrica temporariamente, beleza? Para nós determinarmos essa capacidade eletrostática do capacitor ou de um determinado condutor, o que nós vamos fazer? Nós vamos levar em consideração a quantidade de carga que ele vai ter acumulado, certo? Dividido pelo potencial elétrico que ele vai apresentar. Então nós vamos definir matematicamente a capacidade eletrostática de um determinado condutor como sendo a quantidade de carga que ele tem dividido pelo potencial, tá? Então essa equação nós vamos ver bastante nos nossos estudos sobre capacidade eletrostática, sobre capacitores. O C, ele vai representar a capacidade eletrostática desse condutor. O Q representa a quantidade de carga que ele tem armazenado em sua superfície. E o V vai representar o potencial elétrico desse condutor. Beleza? Para isso a gente tem que levar em consideração uma observação. Qual que é essa observação? Levando em consideração que esse condutor tem uma capacidade eletrostática constante, então o que a gente pode dizer? A gente pode dizer o seguinte, que o potencial elétrico desse condutor vai ser proporcional à quantidade de carga que ele vai armazenar. O que isso significa? Presta atenção, vamos pegar essa equação aqui que é C igual a Q sobre V. O que é que essa equação está falando? Estamos falando o seguinte, que se eu isolar o Q e manter a minha capacidade eletrostática constante, a quantidade de carga que esse carinha vai ter, ou o potencial elétrico desse carinha, vão ser o quê? Diretamente proporcionais. Ou seja, quanto maior a quantidade de carga que esse carinha tem, maior vai ser o potencial eletrostático desse condutor. Beleza? E outra coisa que a gente precisa levar em consideração nos nossos estudos sobre capacitores ou sobre capacidade eletrostática são as unidades no sistema internacional, tá? Então a gente vai sempre trabalhar com a quantidade de carga em Coulomb, tá? Nós vamos trabalhar com o potencial elétrico em volt e vamos trabalhar a capacidade eletrostática de qualquer capacitor, de qualquer condutor e capacitor, como sendo o Farad, tá? Que foi em homenagem a Michael Faraday, que fez importantes contribuições dentro do estudo da eletrostática, da eletricidade e do magnetismo. Beleza? Continuando aqui nosso estudo, pessoal, a respeito dos capacitores, a respeito da capacidade eletrostática, vamos levar em consideração, então, que nós tenhamos agora os condutores. O meu condutor vai ser sempre um condutor esférico, tá? Já expliquei para vocês em videoaulas anteriores
que nós não trabalhamos na física com condutores pontiagudos, pelo menos na física do ensino médio. Por quê? Porque quando nós temos um condutor pontiagudo, um condutor cúbico, um condutor que apresenta arestas, que apresenta pontas, nessas pontas há sempre o acúmulo de cargas elétricas, né? O que faz com que nessa região haja um potencial elétrico maior. Então o que a gente vai considerar? Nós vamos considerar sempre condutores esféricos. Né? Por que nós consideramos os condutores esféricos? Porque nos condutores esféricos há uma melhor distribuição de cargas elétricas, ou seja, as cargas elétricas elas se distribuem pela superfície do condutor de maneira igual. Tá? Então, levando em consideração que nós tenhamos agora, nós vamos ter um condutor esférico, né? Vou considerar que esse condutor esférico vai ter um raio R. Eu posso determinar, então, a capacidade eletrostática desse condutor esférico. Beleza? Então, para a gente determinar a capacidade eletrostática de um determinado condutor esférico, nós vamos partir de equações que nós já vimos anteriormente. Então, a primeira equação que nós vamos levar em consideração foi a equação que eu acabei de passar para vocês, que é a equação da capacitância de um determinado condutor. E essa equação, ela me fala o seguinte, que C é igual a Q sobre V. O Q representa a quantidade de carga desse capacitor, certo? Desse condutor, e o V representa o potencial elétrico desse condutor. Nós sabemos, dos nossos estudos sobre potencial elétrico, que o potencial elétrico em um determinado condutor é dado pela relação. Em um determinado condutor esférico, mais especificamente, ele vai ser dado pela relação K, Q, sobre R, levando em consideração que as cargas vão estar, que um ponto ao qual eu quero determinar o potencial elétrico é um ponto que esteja na superfície desse condutor. Beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse V na equação da capacidade eletrostática. Então, ou seja, a minha equação ela vai ficar o quê? Czão é igual a Q sobre V. Só que o que é o V? O V é K, deixa eu só arrumar isso aqui, é K, Q sobre R. Então eu tenho aqui uma divisão de fração. Então eu vou conservar a minha primeira fração e multiplicar pela inversa a segunda. Então vai ficar Czão é igual a Q sobre 1, que multiplica o quê? R sobre KQ. O que eu vou fazer com o meu K, com o meu Q? Eu vou cortar. Então eu vou chegar na relação que C é igual a R sobre K. O que essa equação aqui está me falando? O que essa equação está me demonstrando? Ela está demonstrando o seguinte, que para um determinado condutor esférico, a capacidade eletrostática desse condutor é diretamente proporcional ao raio desse condutor. O que isso significa? Que quanto maior for o raio desse condutor, maior vai ser a capacidade eletrostática que ele vai ter. Ou seja, quanto maior for a sua área, quanto mais superfície eu tiver, mais cargas elétricas eu consigo acumular na superfície desse condutor e maior vai ser a capacitância e a capacidade eletrostática desse condutor. Então a gente pode pegar, por exemplo, o planeta Terra e o planeta Júpiter. Qual dos dois vai apresentar maior capacidade eletrostática? Qual dos dois apresenta maior capacidade de armazenar cargas elétricas? Júpiter, porque tem um raio muito maior do que o da Terra. Beleza? Então, quando nós olhamos para essa equação, o que a gente tem que ver? Que o C representa a capacidade eletrostática, o R representa o raio do condutor esférico e o K representa o meio ao qual ele está. Tá? Então a gente consegue ver que C é proporcional a R e inversamente proporcional ao meio, inversamente proporcional ao K. Tá bom? Pessoal, eu vou encerrar aqui então essa nossa primeira parte do nosso estudo sobre capacitores, né? Vou encerrar nessa parte de capacidade eletrostática, né? dos condutores de uma maneira geral. E nós voltamos na próxima videoaula, né? Na parte 2, para a gente falar sobre os capacitores propriamente dito. Beleza? Então um abraço, fica com Deus e até a próxima videoaula. Tchau! I don't believe that anybody feels the way I do
you now.